relatos da operação de resgate no Rio Grande do Sul, como agir em situações de risco em casos de alagamento. Está começando o segundo episódio do Gêmeas Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gêmeas Cast. Antes da gente apresentar aqui o nosso convidado de hoje, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Bar e Café, que disponibilizou esse espaço lindo aqui pra gente gravar, e também a Domo Produtora, responsável por toda a parte de gravação aqui do material pra gente. Então, vamos lá, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que esteve presente nos resgates ali do Rio Grande do Sul. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Aquino, trabalho no Corpo Bombeiro de Jaraguá do Sul, trabalho na Unidade de Suporte Avançado do SAMU, e minha especialidade é água, né, questão do resgate aquático, mergulhador, e hoje estou fazendo parte também da equipe do GERA, né, que fez participação lá uma boa parte dos resgates ali, tanto de animais quanto de pessoas no Rio Grande do Sul. Então, a gente vem acompanhando aí a situação do Rio Grande do Sul desde o início do mês, final do mês passado, início desse mês, né? O Brasil inteiro, na verdade, vem acompanhando essa situação que atingiu o estado vizinho. E também a gente teve bastante apoio das cidades aqui de Santa Catarina, né? Das equipes dos bombeiros, enfim, muitos voluntários que participaram, e você foi uma dessas pessoas que foi chamada aí para essa operação de resgate. Conta aqui pra gente um pouquinho como é que foi receber essa notícia, quando é que vocês foram pra lá, como é que foi a mobilização aí da equipe? Eu fui convidado, na verdade, né? Eu sempre quis entrar no GERA, mas devido à minha rotina ali dos outros dois trabalhos que eu tenho, não conseguia. E fui convidado pelo coordenador Marciano para fazer parte dessa missão, né? Eles receberam uma ligação do pessoal do governo do Rio Grande do Sul e solicitando um apoio da equipe, né? O GERA é um grupo especializado de resgate em alto risco. O nome já diz tudo ali, né? Realmente é em situações mais críticas, né? E como eu faço parte do resgate aquático do Bombeiro de Jaraguá, acabei indo e fiquei durante 10 dias lá. Bastante tempo, né? Quantas pessoas participaram aí da equipe? Hoje, acho que fechou em torno de 52 operacionais, né? Tanto equipe aérea, terrestre e aquática, né? Mas no primeiro momento ali na primeira Deslocamento de vocês, foram quantas pessoas? Primeiro deslocamento foi a aeronave, na verdade, foram 4 pessoas, 4 operacionais, o piloto mais 3 operacionais. E a cidade, se eu não me engano, foi Bento Gonçalves, a primeira que eles foram, né? Em seguida, a equipe terrestre já estava se mobilizando e foi em torno de 22 operacionais, né? Com os coordenadores ali e 4 viaturas. Certo. A gente não estava esperando, né, isso acontecer, então Não. foi meio, assim, urgente de aí uma hora também. para outra também. Então, como é que foi esse deslocamento de vocês até lá? E quando que vocês chegaram lá, como é que foi a parte de abrigo e a parte da operação? A gente saiu aqui dia 2, à noite. Isso foi questão de menos de 10 horas ali, a equipe se mobilizou. O grupo ele é voluntário, né? Então o pessoal se mobilizou, questão de trabalhos e escalas e outros empregos. Sim. E a gente foi deslocado para a cidade de Candelária. Solicitado via Defesa Civil daquele estado. Deu em torno de 18 horas de deslocamento, né, até chegar. Viagem longa. Bem longa. O tempo foi pela dificuldade de chegar. Muitos locais não tinham mais acesso, não tinha ponte. E até a equipe conseguir Desviar ali para chegar. Até chegar lá, demorou esse tempo aí. Foi a noite toda rodando, a gente chegou em torno de 2, 3 horas da tarde, se eu não me engano. Chegaram durante o dia, então. Chegamos durante o dia do outro dia. E já começaram a operação, o resgate? O pessoal do comando ali, do geral, os coordenadores de operação, se deslocaram junto com o bombeiro daquela região e a Defesa Civil, e inclusive o Exército também estava lá, para fazer o centro de operação e designar as equipes para cada missão pertinente, né?
E tem que ser tudo muito rápido também, essa parte de organização ali do pessoal, né? Essa parte de equipamentos, assim, vocês não conseguem carregar muita coisa, né? Como é que funciona essa parte? O que vocês levam na hora de fazer o resgate ali? O aquático foi levado, um barco a motor, um bote, que a gente chama de balsa, né? Dá para fazer um raft. Foi levado roupas para neopremes, né? Todos os equipamentos de segurança ali. Corda, sistema de corda, macas para casos de vítimas ali, algumas macas especiais que não é encontrado em ambulâncias, mais para esse tipo de resgate mesmo. Né? E o básico ali para individual para cada um, né? Para suprir durante aqueles dias ali, né? E teve revezamento da equipe que estava fazendo os resgates ou era direto? Foram 5 equipes. Que fazia o revezamento daí. Até essa semana foram 5 equipes ali. A cada 3, 4, 5 dias ia fazendo um revezamento. Alguns ficaram mais dias, eu fiquei 10, né? Somando seguidos ali. Assim? Não, eu voltei um dia, cheguei de madrugada aqui à noite, eu me organizei e voltei novamente do Rio Grande do Sul. Foi bate e volta já. Bate e volta ali, só organizei um pouco a vida e segui novamente. Já voltou ali. E como é que foi essa parte do resgate ali? Só para explicar para o pessoal de casa também que não entende muito, né? E tem essa curiosidade de saber como é que funciona. O resgate aquático, ele é mais difícil do que um resgate, por exemplo, um socorro terrestre, né? Porque tem essa dificuldade ali que você só tá com um bote, né? E tem que fazer resgate da vítima. O resgate da vítima e tudo mais. Na água. Justamente até tu comentou sobre a maca, né? Qual é a maior dificuldade ali entre os dois? No caso do Rio Grande do Sul, eu tenho 10 anos de experiência na área de resgate. No caso do Rio Grande do Sul, hoje foi a maior experiência que eu tive, questão de dificuldade. A dificuldade para o aquático ali, realmente, que era um riacho ali, se transformou num mar, realmente. Nossa. A força era muito grande, né? Então, a maior dificuldade realmente foi essa. Alguns locais a gente não precisou resgatar aquelas vítimas devido não ter mais aquelas casas no meio, né? Mas era o fato das vítimas ilhadas, né? Para a gente fazer as travessias de rio, né? As margens estavam muito grandes, então imagina uma margem que era de 50 metros, tornou em 400 a 500 metros, assim, de largura e com toda a força da água. Ainda tendo que enfrentar, então, a correnteza aí. Isso. No início da missão foi isso, depois a água estabilizou, no caso ela parou, né? Ficou a água mais parada. Então não tinha tanto o risco da correnteza, de entulhos, né? E vocês faziam resgate durante a noite também? Como é que funcionava isso? O Geral, ele trabalhou em algumas frentes. Na água, a gente trabalhou até em torno de 7h30 da noite ali. 5h30 em Porto Alegre estava escuro já. Até pelo fato... Da chuva ali, então escurece mais cedo, né? Escurece mais cedo, estamos caminhando bem nublado, ali pro inverno. Exatamente. A falta de energia, então tudo isso dificultava bastante. Em relação ali à energia, vocês ainda tinham que tomar esse cuidado por causa da rede elétrica, né? Os cabos ali. Então ainda tinha mais essa preocupação, né? A segurança de vocês, claro, também, né? E aí as pessoas, como é que funcionava isso? Vocês tinham que olhar se tinha rede elétrica por perto, né? Na verdade, o que a gente conseguia ver de copa de poste, né? No copa a gente fala a ponta do poste, se aparecesse, a gente levantava o motor da embarcação para poder fazer a passagem, né? Mas infelizmente alguma coisa ou outra acabava enroscando, né? Mas tem que ter realmente o cuidado ali, porque não era só os resgatistas. Se por um acaso a embarcação viesse a virar, todo mundo ia se virar. O problema é se tivesse uma vítima ali. Sim. Né? Então, realmente teria que ter um máximo de atenção ali para poder fazer da forma mais segura e correta. E quais foram as cidades que vocês chegaram a fazer os resgates? A primeira foi Candelária, passou por Bento Gonçalves, Lajeado, Porto Alegre e a última missão, Canoas. Nossa.
Então foram bastante cidades assim, né? Até de 400 e poucas cidades, a maioria foi atingida, né? Eu acho que 80% do estado, 80%. 85% por aí, foi atingido. Atingido. Se não por água, ficaram ilhados, né? Ilhado ou deslizamento, né? Até teve, a Mayara ia fazer essa pergunta, né? Sobre deslizamentos e soterramentos, vocês também chegaram a atender algum tipo de resgate nesse sentido, né? No caso do deslizamento, a gente teve ocorrências que a gente precisou caminhar em torno de 10 a 15 quilômetros ali. No caso de ida e de volta, ia dar quase 30 quilômetros ali. Junto com as vítimas. Isso, junto com as vítimas, né? Uhum. Algumas vítimas, elas não estavam machucadas, porém, elas estavam num local que isoladas, a gente fala, né? Não tinha água nesse terreno, porém, tem a questão do deslizamento. Então, muitas estradas foram destruídas e a equipe teve que fazer acesso com cordas e fazer travessias maiores. Algum momento tinha que entrar na água, mas com menos correnteza ali, e com a maca especial fazia o transporte dessa vítima, né? Até um local que tinha uma ambulância, um carro de resgate ali para transportar para um abrigo ou hospital. E vocês depois voltavam para o abrigo? Tinha um local que a gente ficou, abrigava vocês? Aí? Em Candelária a gente ficou baseado numa base lá, que era do SAMU, a Defesa Civil conseguiu. Em Porto Alegre a gente ficou em escolas e mais uma garagem lá, né? Em alguns prédios, assim, públicos, e foram cedendo e conseguindo, a gente foi confortável, não estando na chuva, né? Certo. Mas o básico ali, pelo menos. A gente viu bastante vídeos da solidariedade que moveu o estado inteiro, o Brasil inteiro, né? Uhum. Mas ali o pessoal que estavam nas cidades atingidas, né? Eu acredito que tu deve ter presenciado muitas histórias, assim, situações de solidariedade ali, né? E o pessoal se ajudando bastante. Teve algum momento ali que tu conseguiu, assim, tipo, marcou? Marcou. Eu vi pessoas que eu não imaginava, assim, que poderia ajudar, sabe? Por mais aquelas que perderam tudo, não tinha casa, não tinha comércio, o pessoal tirava de onde não tinha, ou ia fazer uma marmita, ia fazer a alimentação. Cara, teve uma senhora que passou por nós que estava com a bolsa só com bala, pirulitos, e só para diminuir essa dor e esse sofrimento. Aquela tensão, crianças, né? Uhum. Ou vinha com uma garrafinha de café oferecendo, ou o pessoal fazia marmita em casa, entregava 20 marmitas, né, em algum posto ali, o pessoal já almoçou. A gente nem pensava se ia comer ou não. Tava tão naquela tensão do resgate. Ajudar ali. Mas sempre tinha alguém querendo fazer pelo menos um pouco ali, né? E tem fotos também, né, dos momentos lá, vamos ver ali. A produção vai colocar aqui pra gente. Os nossos ouvintes podem olhar pelo YouTube também. Aqui, essa é a equipe que foi fazer o primeiro resgate, né? Isso. O primeiro deslocamento ali, no caso. Isso, essa foi estar junto a primeira e a segunda equipe aqui, tá? Legal. Isso foi em Porto Alegre. Isso foi a primeira equipe. Primeira equipe ali, a diretoria, a coordenação. No geral, são pessoas comuns, né? São bombeiros, policiais, são empresários, pessoal da nossa comunidade, né? Tem aquela força de vontade de muitos não participam de resgate, porém fazem a diferença, correndo atrás de recurso, enfim. Até né? uma dúvida aqui. Qualquer pessoa pode se voluntariar para ajudar nesses casos? No caso do Gerá, o Gerá tem duas formas de entrar. Por proficiência, você já é um resgatista, tu já tem um currículo para essa área, ou um curso de formação durante 2 anos, né? Sim. Tem que ter um certo conhecimento, até porque, pouco de conhecimento, sim. Vocês atuam ali em áreas de risco, então a pessoa também tem que saber lidar com as situações. Ali foi um momento de resgate, né? Isso, a gente tirou uma família uma família. Em alguns apartamentos aí. O local tava rasinho e tava e a água tranquilo. tava um pouco mais baixo, né? Tava mais baixo.
a gente quer um pouquinho dessas orientações, dividir esse conhecimento também que você tem em relação a situações como essa, né? Em que a pessoa se encontra ali ilhada, isolada. Quais são as orientações, as primeiras orientações ali de cuidados que uma pessoa deve ter em um momento como esse? Por exemplo, a pessoa está ilhada ali, o que ela tem que fazer? No caso, ilhada já, realmente é desligar a energia, se ainda tiver energia. Desligar a água, o gás, tentar contato aí com a linha de emergência, 193, 199 ou 190. Avisar alguém que está naquele local, né? Se não conseguir sair antes, no caso, né? Porque no Rio Grande do Sul a maioria das situações ocorreram na madrugada, né? Uhum. Então, foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, o pessoal não conseguiu se organizar, muita gente não conseguiu realmente sair. Não foi pelo fato de querer estar na casa. Foi que se obrigou a ficar ali para se proteger. Né? Não tinha para onde ir Não também. tinha para onde ir, né? Então, ou tu vai pra rua, mas a correnteza era forte, ou tu se abrigava dentro da tua casa e ia pro telhado, né? Certo. Foi o que aconteceu. Mas o que eu te falo na questão da prevenção, não, a dica ali, é realmente desligar a energia, o gás ali, comunicar alguém que tá ali e se organizar, pegar os bens menores ali, documentos, e cuidar da família, pegar os animais, principalmente ali também, botar num local seguro até o resgate chegar, né? Se conseguir sair antes, sair. Né? O pessoal tava orientando aí para não deixar amarrado, enfim, né? São situações ali que infelizmente a gente encontrou bastante, né? É que a gente até tava comentando, não tem como... Eu sou uma pessoa que acho que eu já entraria em desespero. Eu também. Então, manter a calma nessas situações é um dos primeiros passos também, né? Não, certeza. Apesar de ser difícil, né? Mas... A situação era bem complicada. Como eu falei, né? Eu nunca peguei uma operação desse porte, dos riscos que tinha. Não só o físico ali, como o biológico também, que a gente acaba pensando na questão das doenças ali também depois, né? Sim. Tem que ter o cuidado antes de entrar na operação e a saída, porque a gente já, durante a estrada também já ia pensando. Inclusive tem médicos e enfermeiros também na equipe, né? Para ter o cuidado com os resgatistas ali, né? E mais ou menos isso. E a Defesa Civil, ela faz algum mapeamento para dizer onde são os pontos não alagáveis de um espaço ou não tem essa possibilidade? Ou existe esse tipo de mapeamento? Existe. Mas nessa proporção ninguém esperou, né? Que foi a maior enchente que o Rio Grande do Sul teve, né? Sim. Então, mas a Defesa Civil, sim, toda a cidade tem um plano de emergência, né? Que daí elas sabem, Jaraguá do Sul começa a alagar ali, hoje começa a alagar na Via Verde, né? Então, depois que foi feita para isso, foi né? Foi feita para isso, né? Depois eles têm outros pontos que vai ser as outras etapas de alagamento, se vier a acontecer. Espero que não, mas... Mas a gente sempre tem que ficar em alerta. Até esse podcast, ele para informar vocês e como prevenir os primeiros passos, né? O que fazer diante de uma situação como essa. Até ali a parte de sinalização, como é que funciona? Quais seriam as orientações em relação a isso? A forma de sinalizar o socorro quando ele estiver chegando. Existe alguma forma aí, algum utensílio? Lanternas, é bom ter lanternas próximo. A partir do momento que vai desligar a energia, né? É bom sempre ter lanternas em casa, tentar procurar um local mais alto possível, né? Se tiver que ser o telhado, ir para o telhado realmente, né? Dependendo da proporção da enchente, que foi nesse caso. E manter o contato com alguém sempre, né? Até que a sinalização realmente é a questão do contato com alguém, a localização, mandar a localização, né? E para que as pessoas se conheçam, tá ciente, né? Do caso, onde a pessoa tá. Certo. E agora indo mais para um assunto de socorro em água. A gente também tem aí muitas cachoeiras, lagos, até mesmo no próprio mar, né, na praia. Quais seriam as orientações para o pessoal aí que frequenta esses lugares?
Você como mergulhador, a experiência de um mergulhador. Eu levo comigo, assim, enquanto a gente tem medo, nunca vai acontecer nada. A partir do momento que tu perde o medo, pode ser que ter autoconfiança ali, pode ser que aconteça alguma coisa. Né? Aqui nas cachoeiras que a gente tem na nossa região, aqui, no caso Curupá, eu já atendi a ocorrência de afogamento ali, realmente ter mais pessoas próximas, se não sabe nadar, realmente não entra. Se tiver alguém se afogando e tu não souber nadar, não entra para não ser outra vítima, sim, procura socorro, procura mais pessoas. Essa é uma orientação muito importante ali, porque às vezes no desespero a pessoa vai tentar ajudar e acaba ainda virando mais uma vítima. Né? No caso de uma cachoeira, se tiver como, né, tipo, cachoeira tem árvores, tem que conseguir um galho, alguma coisa para jogar, uma corda, joga para aquela pessoa e puxa, é melhor do que entrar na água, tá? Menos arriscado. Tipo, já tive uma ocorrência na cachoeira que, infelizmente, o paciente veio a óbito, tava lá na 7ª cachoeira e era final de tarde, e até consegui descer e pedir um apoio a alguém, felizmente, aconteceu o pior, né? No caso do mar, tem que cuidar nas correntes de retorno. As correntes de retorno, quem olha de cima consegue enxergar um pouco mais. As ondas, ela faz um movimento de se aproximar e puxar para o mar, realmente. Respeitar as bandeiras ali dos guarda-vidas, né? E realmente só entrar se tem uma experiência, se tem uma certa capacidade para isso, né? Para cuidar das crianças principalmente ali, né? A criança não sabe o que é que faz, muitas vezes, dependendo da idade. E é isso, né? Evitar, né? Evitar. Não ir muito longe, né? Porque o pessoal às vezes acaba ultrapassando aí a linha de os limites. Sim. Em caso de situações de afogamento, a pessoa conseguiu tirar a vítima ali da água. Quais são as primeiras orientações de socorro ali? Antes de tudo, ligar para a emergência. Antes de começar qualquer coisa, né? Se tu não tem experiência, virar a vítima lateralizada para tentar tirar um pouco da água da boca dela. E se essa vítima estiver inconsciente, né, entrar com a manobra de RCP. É como se fosse uma reanimação cardiopulmonar. Massagem no peito, ali, para poder tirar a água, né? Geralmente no mar sempre vai ter um guarda-vida, então a orientação vai ser mais fácil, né? O socorro vai ser mais fácil. Mas se tiver num local piscina ou cachoeira, lago, assim, realmente é isso aí, mas antes de tudo ligar para emergência 193, né? Caso dos bombeiros. Em casos de criança, ali tem muita mamãe e papai que estão nos acompanhando, né? Tem muitos casos de crianças que acabam se afogando em piscina da própria residência, né? Quais são as manobras ali de orientação? Pra criança. Claro, primeiro ligar para emergência, óbvio, ligar primeiro para emergência. Mas enquanto tá aguardando ali, o que a pessoa pode fazer? Se a criança estiver inconsciente, né, realmente não tiver nenhuma respiração, nenhum movimento no tórax ou abdômen ali, realmente é começar as manobras ali, né? Massagem, dependendo da idade, com uma mão, dependendo do tamanho da criança, com 2 mãos, né? E sempre tá virando, lateralizando para tá saindo a água, né? Se for um profissional da saúde, ele vai saber que precisa fazer uma respiração positiva ali, né? O pessoal fala que o boca a boca hoje não faz mais, né? Mas no caso do afogamento faz. O profissional, ele vai ter um equipamento, que é a máscara POC, para poder fazer a ventilação positiva. Isso vai ajudar a tirar a água mais rápido dos pulmões, né? No caso do pai e da mãe, certeza que vai fazer uma respiração boca a boca para poder tirar a água da boca da criança, né? Dos pulmões da criança. E realmente esperar o socorro e manter essas manobras. Certo. E manter a calma também, né? Porque nessa hora... É difícil, mas tem que ter. Alguém tem que estar centrado. Sim. Esse momento é delicado, né? A gente sabe que é bem difícil. Até tu como profissional aí dessa área, eu acho que tem que ter uma
mentalidade psicológico que muito forte, né? Tem que trabalhar bastante psicológico, tá? Principalmente com criança. Eu sou pai. Não é fácil. Não é fácil. É pai? Eu sou pai de uma menina de 12 anos e... Como é que é o nome dela? A Dulce Maria. Dulce Maria. Ai, que nome bonito! 12 aninhos, então. E o psicológico afeta, né? Afeta, mexe, né? Mas a gente tem que manter o profissionalismo e saber que aquelas pessoas estão dependendo do nosso conhecimento, né, da nossa prática. Então, a gente vai fazer a diferença ali, né? Certo. Então, a gente tem uma dinâmica no nosso podcast, que é o ping-pong. A gente fala uma palavra e tu responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá. O tema é emergência. Preparado? Uhum. Sem pressão. Eu não senti muita confiança nisso. Vamos lá. Eu vou falar bem devagar, tá, gente? Incêndio. Caminhão. Afogamento. Mergulho. Salvamento. Vida. Emergência. Dá o seu melhor. Ambulância. Velocidade. Equipamento. Máscara. Treinamento. Continuado. Risco. Sempre vai ter. Equipe. União. Resgate. Sonho. E segurança. Primeiro lugar. Muito bom. Que lindo. Show. É isso que envolve tudo. Bacana. Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí em casa? Nos vendo também, nos assistindo aí no YouTube? Primeiro, a nossa segurança antes de tudo, né? Depois as pessoas que estão próximas, né? A questão do cuidado, o Rio Grande do Sul, isso deixou uma lição para muitas pessoas. A questão da valorização da vida, sonhos, famílias, amores, humanidade, né? Agradecimento, gratidão, né? Realmente foi uma lição de vida. Essa missão no Rio Grande do Sul, para mim, foi algo que mexeu muito comigo, sabe? Então, de todas as experiências que eu já tive muitas missões fora, inclusive fora do país, mas o Rio Grande do Sul foi algo que realmente mexeu comigo, né? Pessoal, muitas vezes a gente não valoriza o nosso país, né? Mas eu acredito que se fosse em outros países aí que a gente vê que tem guerra, tem várias outras situações, eu acho que o pessoal não seria tão unido como o Brasil foi devido a essa tragédia. O pessoal mesmo se uniu, deu as mãos aí e todo mundo lutou junto, né? Como que conseguia, né? Tipo, cada um do seu jeito aí, com o que tinha para oferecer, o que tinha para ajudar, né? Aqui em Jaraguá a gente também teve bastante ações de doação ali, o pessoal se juntando e pontos de arrecadação. Inclusive a gente quer deixar aqui para vocês o Pix de doação, né? Para quem está nos assistindo também, que a missão continua ainda, né? A missão continua. Agora tem muito trabalho pela frente. Em toda a parte de reconstrução, então o Pix ali do governo ainda está aberto. Até a gente vai falar aqui para vocês, né? Que é o CNPJ. A gente vai deixar na tela também, mas para o pessoal que está nos ouvindo aí, é o 92958 800 1000 contra 38. Então você que está nos assistindo também é convidado a participar dessa doação, que continua aí mais para frente. Essa solidariedade, né, das pessoas. Exatamente. E além de tudo aí que
você comentou, Rafael. Para as pessoas que querem aprender mais e se voluntariar, enfim, conhecer mais sobre o mergulho também, tem algum lugar aí que elas podem estar buscando, orientações, cursos? Tem. Eu me formei numa escola em São Francisco do Sul, pela DIP Internacional, é uma escola de mergulhador internacional. Bombeiro de Jaraguá acabou fazendo vários cursos ali. Hoje a gente tem 6 mergulhadores, né? E indico muito fazer. Nem que seja para turismo, né? O mergulho de passeio pra que saber, a gente né? fala. Eu sou uma pessoa que não sei nadar. Mayara acho que também não, né? Mas para mergulhar não precisa nadar, não. Vai respirar do mesmo jeito embaixo da água. Né? A escola realmente ali em Porto Belo também tem uma escola muito boa, né? A questão do voluntariado, eu acho que vai muito do nosso coração. Eu não sou de Jaraguá do Sul, sou natural de Pernambuco. Quando eu cheguei em Jaraguá, eu vi bombeiro voluntário. Cara, os caras trabalham de graça. Que loucura! Né? Acabei fazendo o curso do bombeiro e me apaixonei. Hoje já estou 8 anos como bombeiro, né? Hoje eu sou funcionário. E Jaraguá, essa região aqui, ela envolve muito voluntariado, né? Seja todas as áreas, né? Uhum. Seja a paz, seja bombeiros, seja rede feminina. Tem várias outras situações ali que o Jaraguá respira o voluntariado, né? Só basta realmente querer ajudar, fazer a diferença, né? É prazeroso. Eu não precisava ir para o Rio Grande do Sul, mas eu senti no dever de ir, sabe? Eu sabia que poderia ir fazer um pouco a diferença do conhecimento que eu tenho, né? E acredito que muita gente também queria ir ajudar, nem que fosse fazer uma limpeza ou algo, né? Vendo aquele sofrimento do pessoal. Então, acho que o voluntariado é isso. Então, a gente tem que buscar o que é melhor, qual área que a gente se identifica mais. Bacana. Sim. Fica aí o incentivo para a galera, o convite também para se voluntariar. Não só, né, nesses projetos, assim como outros que o Rafa comentou aí. Jaraguá também tem inúmeros lugares ali que você pode se voluntariar. Você também que está nos acompanhando de outra cidade aí, procure algum lugar na sua cidade. Eu tenho certeza que é muito gratificante. A gente também já participou de alguns trabalhos voluntários e eu acho que não tem o que pague isso, né? Não. A sensação de missão cumprida, de poder ajudar o outro, isso que é gratificante mesmo. E a gente também queria deixar aqui o nosso muito obrigada, em nome também aqui da cidade, né? E parabenizar vocês pelo trabalho ali. A gente sabe que não foi fácil, né? Não. Como a gente viu aí em vídeos e imagens também, agora a gente pôde ouvir um pouquinho do teu relato de como é que foi lá, né? Eu acho que mesmo assim a gente não tem noção. Não tem ainda muita noção do que realmente é da pessoa que tá lá, né? Uhum. Que vivenciou isso. E também para agradecer por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aqui. Depois de um dia intenso aí de trabalho, né? Tá aqui com a gente compartilhando um pouquinho. Muito obrigada. Disponha, sempre à disposição. E também agradecer aos nossos patrocinadores Bar e Café e Domo Produtora, que está fazendo aí toda a gravação e edição desse material para vocês. Muito obrigada e até o próximo podcast. Beijo!